Olá, que alegria enorme poder estar com você aqui mais uma vez e juntos podemos meditar então na palavra do eterno nosso Deus. Hoje eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, uma palavra que tem também falado muito ao meu coração. E hoje eu quero convidar você para meditar comigo sobre o tema Adoremos, porque justo é o Senhor. Você já parou para pensar na justiça de Deus? Você já parou para pensar na imensidão, na grandeza do Deus que nós servimos? É para mim um privilégio enorme poder andar com Deus na minha geração. Ter os meus olhos abertos para contemplar as suas maravilhas. E a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 64 e o versículo de número 10, a palavra de Deus diz que o justo se alegrará no Senhor, porque o Senhor é a nossa fonte de alegria e vai confiar nele todos aqueles que são retos de coração. Nós precisamos buscar estar alinhando o nosso coração ao coração de Deus. Não se trata de uma imagem, mas quando falamos de alinhar o nosso coração ao coração de Deus, estamos falando de alinhar nossos pensamentos, as nossas falas, ao que está escrito na palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor é justo. O Senhor, Ele em todos os seus caminhos, Ele opera a justiça, Ele faz justiça. E todos aqueles que começam a andar com Deus, naturalmente começam a praticar aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é agradável diante dos seus olhos. E como mostra as Escrituras, o Senhor é digno em todas as suas obras. Você já parou para observar, vislumbrar, apreciar o vasto oceano, a natureza e toda a criação de Deus? A minha vida, a sua vida. Você já parou para pensar quão extraordinária é a nossa existência? Porque o Senhor é digno, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é perfeito em todas as suas obras. E quando eu penso na justiça de Deus, tem algo que me conforta. São as promessas que Ele um dia nos fez de que nós vamos habitar com Ele, de que nós vamos morar com Ele por toda a eternidade. Lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Aquele dia em que compareceremos diante da sua presença, para recebermos segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Essa promessa está assegurada, está garantida. Por isso que nós precisamos adorar. Teologicamente, quando se fala de adoração, alguns dizem que a palavra literal no hebraico é a junção de duas palavras, do mais oração, ou seja, a dor que nos leva à oração. É bem verdade que é no momento de dor que muitas pessoas se lembram que existe Deus, que existe um Criador. E é bem verdade que nesses momentos essas pessoas começam a orar com sinceridade, a buscar o Senhor com mais profundidade. No entanto, a meditação desse devocional convida você a reconhecer a dignidade de Deus hoje, mesmo sem nada de ruim está te acontecendo, mesmo sem nada de perturbador está te incomodando, ou pode ser que alguma coisa esteja te incomodando. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 5, a palavra de Deus diz: eu ouvi o anjo das águas que dizia. O que esse anjo dizia? Justo és tu, Senhor, que és, que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Quando olhamos para a palavra de Deus, especialmente naquele contexto, você percebe que o mundo hoje ele caminha para o caos. A desordem ela é global. Antes a gente pensava local, mas fomos ensinados a pensar globalmente. E a desordem promovida pelos homens está de forma global. E alguém diz: a solução para isso vai ser a gente colocar um homem liderando tudo. Mas a grande verdade é que os homens eles já conseguiram provar o que eles são capazes de fazer: o mal, a destruição. Por isso é que eu e você precisamos nos voltar para o Senhor. Voltemos-nos ao Senhor, adoremos ao Senhor, porque Ele é justo.
Ele é justo em todos os seus caminhos, Ele é perfeito em toda a sua criação, em todas as suas obras. E sabe, uma das coisas que nos dá alegria em todo o tempo é porque o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, versículo 5: seja a vossa equidade notória a todos os homens, pois perto está o Senhor. Vamos viver com integridade, vamos viver com excelência, vamos viver andando de modo digno no Senhor, ocupando a nossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que é puro, com aquilo que é amável, com aquilo que é de boa fama. Se algum louvor existe, se alguma virtude há, que seja exatamente isso que venha a ocupar a nossa mente, que venha a ocupar o nosso pensamento, porque perto está o Senhor. Todas as vezes que eu penso que o Senhor está perto de mim, isso me dá mais coragem, mais ânimo e desejo de viver com integridade, viver em santidade, buscando ter uma vida cada dia mais parecida com a vida do meu Mestre. Porque o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o invocam, não de qualquer maneira, mas daqueles que o invocam em verdade. Aqueles que invocam em verdade, o Senhor garante que Ele está perto, que Ele está próximo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, a palavra de Deus diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse texto se repete em Romanos capítulo 10, versículo 13. O Senhor diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Naturalmente, essa palavra invocar em Romanos, ela está no contexto de salvação, assim como em Atos. Está em você buscar genuinamente invocar a Deus como teu Senhor, como teu dono, como aquele que manda na tua vida, na tua existência. E por isso, nós precisamos meditar. Essa palavra tem origem numa profecia dada há muito tempo atrás, nos dias do profeta Joel. O Senhor usou aquele profeta em Joel capítulo 2 e o versículo de número 32. E o Senhor disse: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Jerusalém e em Sião haverá livramento, assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes aqueles que ao Senhor clama, ao Senhor chama. Por isso é tempo de buscarmos ao Senhor, especialmente em adoração. Se você um dia nasceu de novo, você sabe do que eu estou falando. Reserve momentos a sós com Deus. Reserve momento para se consagrar ao Senhor, jejuando. É aquele dia que você se abstém da água, do alimento, das coisas terrenas, das coisas dessa vida, e consagra e dedica completamente ao Senhor a tua vida, o teu tempo, o teu pensar, o teu falar, o teu meditar, o teu ser. Adoremos o Senhor é digno de ser louvado. Aleluias, bendito é o Senhor. E eu quero convidar você a desenvolver isso como estilo de vida. Que Deus em Cristo abençoe você e toda a sua casa. Nos vemos na próxima meditação. Se essa mensagem falou ao seu coração e te abençoou de alguma maneira, faça algumas coisas. Se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe com um amigo o nosso link, para que todos também sejam abençoados com essa mensagem divina.